Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando, eu sou o William Jacob e nesse vídeo falarei de Eduardo Bolsonaro que voltou a falar bobagem no seu Twitter. Eu vou mostrar dois tweets aqui, escancarar a incoerência desse cidadão, assim, que continua com a cara de pau impressionante, assim. E para quem tinha alguma esperança que o governo Lula iria reverter ou rever nessa independência do Banco Central ou fazer algo para pelo menos tirar o Campos Neto da presidência da instituição, eu trago, infelizmente, más notícias. Vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, manda o dedinho aí no like. Se não gostar, faz parte, mete o dislike, comenta, compartilha, espalha para que mais pessoas venham para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, então, vamos aqui para o primeiro tweet de Eduardo Bolsonaro, filho de Jair, que escreveu: com 18, será que dá para comer picanha e cerveja? Faz o L. Observação: para combater a fake news eleitoral de que Bolsonaro iria reduzir o salário mínimo, ele anunciou salário mínimo de 1.400. Lembra? Bom, ele coloca a imagem do site Poder 360 que vai trazer que o presidente Lula definiu que o valor do salário mínimo passará dos atuais 1.302 para 1.320 a partir de maio de 2023. Coisa curiosa, estou reparando, não sei se vocês repararam. A família Bolsonaro Clã tem compartilhado muita coisa do Poder 360. O Flávio concedeu uma entrevista, né, a esse, digamos assim, veículo da imprensa. Fiquemos atentos. Agora, sobre a pergunta, né, se dá para comprar picanha e cerveja até que dá, né? Pouco, mas dá. Picanha ainda não. E eu particularmente lamento que o Lula tenha usado esse tipo de argumento na campanha, sendo metáfora ou não. Eu sou adepto de promessas sérias, de projeto de país, de propostas concretas, né, que de fato, né, trazem, né, transformações reais na vida do povo, mudanças estruturais e não simplesmente mudança aqui e ali que não suporta um governo ou uma crise econômica. O povo que tinha ganhado, né, alguma coisa naquele período, de repente vê aquilo que ganhou se desmoronar, como já aconteceu, por exemplo, quando a Dilma enfrentou, né, crise no seu governo e aquela, digamos assim, ascensão que alguns tiveram no governo Lula, né, foi por água abaixo. Por quê? Faltou mudança estrutural, faltou reforma, né, que de fato beneficiasse o povo e que não fosse algo simplesmente passageiro. Dito isso, a forma como Eduardo escreveu ficou confusa em relação aos R$ 1.400, porque ele joga esse valor e dá a entender que foi Lula quem prometeu, mas quem prometeu o salário mínimo de 1.400 não foi o Lula, foi seu pai, Jair Bolsonaro, que não era um candidato fora do poder, era alguém na presidência tentando a reeleição. E curiosamente, o orçamento enviado ao Congresso e aprovado não falava nada disso, né? Tanto que o salário mínimo foi agora em janeiro para 1.302. Né? Esse valor, insisto, veio do governo Bolsonaro. Então o Jair não precisava prometer nada na campanha, ele podia fazer algo e não fez. Então os 18 aí, que estão longe de ser o que o povo precisa, né, ainda assim é mais do que o seu pai, Eduardo Bolsonaro, deixou para esse ano. E tem mais um ponto, né, porque é o seguinte, o Eduardo não tem autoridade moral para criticar o aumento do salário mínimo de ninguém. Lembrando que esse 18 que ele ironiza que vai acontecer a partir de maio é como se fosse um extra, né? Porque Bolsonaro deixou 1.302, Lula prometeu fazer o reajuste acima da inflação e vai fazer. E aí, Jair Bolsonaro, quando eu falo assim que o Eduardo não tem autoridade moral para criticar, é porque o pai dele, ao longo de 4 anos, não fez nenhum reajuste acima da inflação. O último aumento real foi feito ali no dia 1º de janeiro de 2029, um aumento que foi aprovado pelo governo Temer. Ah, mas é porque teve a pandemia, que tudo assim, qualquer crítico que faz, né, alguma coisa ao governo Bolsonaro, vem logo a questão da pandemia. Não, em 2019 não teve pandemia, e em 2020 não teve aumento real acima da inflação. E aí a gente tem que ver, né, esse tipo de tweet aqui partindo do Eduardo Bolsonaro. No dia 15 ele voltou a postar ali bobagem, vejam só o print, eu vou deixar para vocês aí, vai trazer: Lula culpa bolsonaristas escondidos pela ineficiência do seu desgoverno. Aqui é do portal Novo Norte. Aí ele escreve o seguinte: máxima de Lenin, acuse-os do que você faz, xingue-os do que você é. Aí ele escreve: é essencial ao marxismo, vejam bem a cara de pau do cidadão, é essencial ao marxismo e seus derivados culpar os outros pelo seu próprio fracasso. Tenha santa paciência, o cara tava aí, o pai dele, enfim, o governo acusando os outros toda hora, mas daqui a pouco eu falo disso. Continua ele: se assim não fosse, esquerdistas reconheceriam seus erros, os consertariam e daí produziriam algo sem precisar do Estado.
Pois é, Eduardo, seu pai, Jair, passou 4 anos acusando os outros pelo seu próprio fracasso. Antes do Lira entrar, acusava o Congresso. Aí depois que o Lira assumiu e o Bolsonaro ficou completamente rendido ao Centrão, lembra do general Heleno, zombando do Centrão? Depois o Bolsonaro ficou totalmente rendido a ele. Depois falou que ele próprio fez parte. Então, foi uma coisa curiosa ver a rendição do governo Bolsonaro nas mãos do Lira. E aí Bolsonaro parou de reclamar da Câmara, ok. Mas continuou reclamando de quem? Do STF, da imprensa, do comunismo, de mais não sei quem, por aí vai. Não reconhecia os próprios erros e o próprio fracasso. Erros e fracasso que ajudaram quem? Ajudaram na eleição de Lula. Bolsonaro teve a proeza de ser o primeiro presidente eleito que não foi reeleito depois que Fernando Henrique comprou a reeleição. Então Fernando Henrique foi reeleito, Lula, Dilma, Bolsonaro não. Por quê? Porque fracassou, mas a culpa é de quem? É sempre dos outros. Então, o que o Eduardo colocou serve muito bem pro pai, mas pegando algum ponto positivo do tweet que ele faz aqui, vamos combinar aqui que os políticos, salvo exceções, têm essa mania de transferir sempre para fora, sempre pro outro, os próprios erros. E aqui vale pro Lula, sim, vale pro Bolsonaro, vale pro Temer, vale pra Dilma, pro Fernando Henrique. É sempre assim, chega e diante de algum insucesso, transfere pros outros. Para quem veio antes ou para alguma força externa. Se tem algum sucesso, aí não reconhece eventuais esforços de quem veio antes. Porque é o seguinte, tem coisa que ok, Lula pegou agora que é uma herança chamada maldita, não importa aí o adjetivo que se dá, do que vem de Bolsonaro. Tá, assim como o Bolsonaro pegou em parte ali uma herança que com dificuldades do governo Temer, que pegou da Dilma, que pegou do Lula, porque o Brasil cá entre nós, está com a mesma política econômica aí há 30 ou mais anos. Então é uma questão em si que pode entrar A, B ou C, que você vai estar sempre tentando consertar alguma coisa e aí piora de um lado, melhora um pouco de outro. Assim como eventualmente todo governo que sai pode deixar um ponto positivo ali que o outro se beneficia. Só que assim, como eu disse, há uma dificuldade na classe política de reconhecer os próprios erros e eventualmente admitir que quem veio antes pode ter colaborado num sentido positivo e aí tem uma dificuldade de elogiar se é do outro campo, enfim. Aí é uma reflexão um pouco mais ampla que não vai aqui no sentido de finalizar A, B ou C, mas no sentido meio que geral. E eu me recordo, inclusive, do Itamar Franco, quando a gente fala assim, mas é muito difícil, em 1 ano, 2 anos, você fazer alguma mudança. Me recordo do Itamar Franco, esse sim pegou um país ruim das pernas, ali depois do Collor, com impeachment, e em pouco tempo aprovou o real, por exemplo. E quem participou, aprovou o real sem se vender, sem se render, sem se corromper, e tomou várias outras medidas importantes para o povo, e ele não foi tão valorizado quanto devia. Então, o Itamar aí é um bom exemplo de quem usou bem o pouco tempo que teve na presidência. Mudando de assunto, teve uma manifestação, digamos assim, de alguns deputados lá na Câmara, juros baixos já. Aí tava lá Boulos, Gleis, Lindenberg Farias, Chico Alencar, e vários outros, inclusive André Janones, a coisa curiosa, porque eu me lembro, a gente bate o olho, não tem como não lembrar. André Janones votou a favor da independência do Banco Central, agora tava lá, juros baixos já. Aí tava lá com camiseta, com placa, vou deixar a fotinha aqui. Com todo respeito, talvez a intenção pode ter sido boa, mas para mim isso é um passo de teatro. Para agradar a militância, ter uma foto para ser divulgada nas redes, porque enquanto eles fazem isso lá, eles são todos governistas, sabe o que nós tivemos? Jacques Wagner, líder do governo no Senado, senador eleito pelo PT, dizendo o seguinte: o governo não vai quebrar a autonomia do Banco Central, nem vai tomar o mandato do Campos Neto. Isso não está nos planos. Então, aqui estamos, Lula corretamente engrossou o tom contra o Banco Central, e seu presidente, o Campos Neto, enquanto isso a Haddad e a Simone Tebet estavam aliviadas, diziam, não é bem assim. Aí o mercado estava gostando muito do que o Haddad estava falando, e contrário com o que o Lula falava, aí o Campos Neto vai na roda viva, segundo os mais otimistas, demonstrou boa vontade com o governo atual e fica por isso mesmo. Então até agora não se tem sinalização de que os juros vão cair, mas estava lá a turminha com a camiseta e a plaquinha. E aí me preocupa, a gente observa o debate nas redes sociais, a rendição do campo progressista que está cada vez maior. É uma conformação, que as coisas são assim mesmo, não dá para mudar e por aí vai. Parece que perdeu aquela vontade de, vamos bater de frente, vamos pelo menos, enfim, nas redes sociais, conversar com as pessoas, mostrar que existe sim, condição de mudar o que está errado. Então não adianta botar uma camisetinha, levantar uma plaquinha e ao mesmo tempo se conformar,
né, e dificultar a compreensão do povo de que o Lula pode fazer alguma coisa, que não dá para ficar o tempo inteiro protegendo o Lula como se ele não pudesse fazer nada. Isso é uma coisa que tá aí na cabeça de muita gente. Ah, mas o Lula não pode fazer nada, então vamos levantar a plaquinha, pôr a camiseta pro juro baixar. Né, eu já expliquei aqui, várias pessoas explicaram, Lula pode fazer sim, basta que o Conselho, né, Monetário Nacional, que quem faz parte dele? 3 pessoas, Haddad, Tebet, Campos Neto. Se 2 falar, opa, vamos exonerar o presidente do Banco Central, aí leva para o presidente da República, que indica um novo nome, e o Senado vota. Mas aí vem uma outra rendição, mas o Senado não vai aprovar essa mudança nunca. Bom, meu Deus do céu, a gente observa o seguinte, né? Tem que pressionar os senadores também nesse sentido. E o Lula, que é considerado um gênio político, alguém muito habilidoso na articulação, né? Que ele use essa sua habilidade em favor do povo. E não apenas para chegar e se manter no poder. Então a gente tem que pressionar nesse sentido, mas Jacques Wagner já jogou aqui uma ducha de água fria em quem tinha alguma esperança. E eu trago uma boa notícia da Câmara dos Deputados. O deputado federal Mauro Benevides Filho postou o seguinte em suas redes sociais: fui designado pelo presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira, para compor o grupo de trabalho de 12 parlamentares que vai analisar a proposta da reforma tributária. Vamos ao trabalho. Bom, fiquei muito feliz com essa notícia aqui. O Mauro Benevides Filho é referência em assuntos econômicos na Câmara dos Deputados. Né? Já conversei com algumas pessoas que falam que ele é consultado e respeitado até por quem é do outro lado, quem se diz aí, né, de oposição agora. E até quando o Bolsonaro estava na presidência, que o Mauro era oposição, quem estava na situação também, né, costumava ali ouvir com muita calma o que o Mauro Benevides falava. Agora vamos ver como é que vai funcionar esse grupo, se o Mauro vai de fato ser ouvido e mais, né, se as suas ideias serão acatadas, porque dele estar ali já é importante, mas eu espero que mais do que a presença, que o debate que ele vai promover nesse grupo seja levado em consideração ao apresentar essa reforma tributária no Congresso. Vamos ficar atento, qualquer novidade eu trago para vocês no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!